Oração e oração ao nosso Deus, amém? Eu peço à igreja que coloque-se de pé. Abra comigo a palavra de Deus, no livro de Salmos, capítulo 116, do versículo de 1 a 9. Salmos 116, de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor, amém? Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos da lágrima, os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Verso 2: porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Hoje é noite de invocarmos ao Senhor. Enquanto estivermos fôlegos, iremos invocar o nome do Senhor, porque os seus ouvidos estão inclinados neste lugar para ouvir a oração de cada um que se encontra aqui, amém? Estaremos orando. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Deus amado, por mais um dia na tua presença, Pai, por estarmos reunidos na tua casa, Deus querido, para te adorar, para louvar, para engrandecer o teu santo nome, Senhor. Pai amado, viemos aqui neste momento, Deus querido, lhe pedir para que o Senhor venha, Deus amado, ouvir a oração, a súplica de cada um aqui neste lugar, Pai amado. Receba, Deus querido, as nossas orações, receba os nossos louvores, Deus amado. Desde já nós apresentamos a Ti, Deus querido, a equipe de louvor que estará aqui entoando louvores no Teu nome, Deus amado. Entregamos a Ti, Deus querido, a palavra que será ministrada esta noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha tomar, Pai, o primeiro lugar neste lugar, Pai amado, e que o Senhor venha fazer conforme a Sua vontade e o Seu querer, Pai. Pai, haja no nosso meio esta noite, Pai. Mova as suas mãos poderosas sobre cada um aqui nesta noite, Deus querido. Que nesta noite, Pai amado, nós possamos, Pai, saber e ouvir, Pai, testemunhos de cura, Deus querido, de libertação, Deus amado, Pai, de salvação, Deus querido, Pai, em nome de Jesus, ser com cada familiar aqui representado. Nós assim, Deus querido, oramos e te louvamos em nome do Senhor Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Equipe de louvor, está com oportunidade? Paz do Senhor, irmãos. Vamos cantar bem animado, com palmas e louvores ao Senhor, que nós vemos a glória do Senhor hoje aqui. Amém? Amém. A sua mão, o seu poder sobre mim.
Nada temerei, pois eu sei quem está comigo. O Todo-Poderoso, Ele é meu amigo, Ele é seu amigo, é o verdadeiro general que guerreia nossas batalhas. Você não está sozinho, não. Ele está contigo todo o tempo, amém? Agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará. Temerei, nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer, eu posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará. Eu posso crer e descansar em Ele. Claridade temerei.
Glória a Deus. Nós estamos aqui essa noite somente para adorar aquele que é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém, Jesus. Diga ao Senhor, nós estamos aqui reunidos, juntos para te adorar, Jesus. Estamos
para te adorar. Para te adorar. Aleluia. Para te adorar. Para te adorar. Para te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. O véu já se rasgou. Eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom, Fábio. Alguém precisa sentar? Em nome de Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor, o Senhor habita no meio dos louvores. E agora com a oportunidade, o nosso solo vai ser a banda, né? Vai estar tocando para a glória de Deus. Amém? E aproveitando esse momento, a igreja fica à vontade para ofertar na casa do Senhor. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Ih, só está no retorno. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos estar cantando um louvor, né? Graças a Deus saiu esse louvor. E vai sair muito mais, né? Para a glória de Deus, né? A gente ainda tá para decidir o nome da banda. Por enquanto é Banda da Juventude. E se Deus quiser, nós vamos estar providenciando o nome para essa banda. Peço aos irmãos para que estejam orando, dando sugestão também, tá bom? Para que a gente venha dar um nome legal. Tá? Por enquanto, somos nós, né? Para a glória de Deus. E nós estamos muito animados, porque nós estamos abençoando a igreja através desses louvores, né? Acredito que a igreja está sendo abençoada, amém? Amém, glória a Deus, fico muito feliz e que os irmãos venham receber no coração, tá, o louvor. E uma sugestão, irmãos, vai chegar uma parte, que é a parte que a gente chama, que é a parte da ponte, que é mais ou menos assim: o medo não vai me parar. Aí a gente vai bater palma nessa hora, entendeu? Estou sugerindo para os irmãos baterem também com a gente. Assim, ó, vamos treinar agora? O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Pegaram, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então, ó, vamos fazer esse barulhinho. Vou ajudar os irmãos que estão chegando na hora. Vamos lá. Eu vi o fogo, mas a sarça não queimava. Ouvi tua voz e tirei minhas sandálias. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Me escondi de ti. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? O Senhor estar aqui. Vem com teu poder, faz o teu querer.
Tu tens o controle de mim. Traz o teu mover, faz o céu descer. Minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Me escondi de ti. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Eu sou estar aqui. Vem com teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Traz o teu mover, faz o céu descer. Minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Vem com o teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Traz o teu mover, faz o céu descer. Minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Vem com teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Traz o teu mover, faz o céu descer. Minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Glória a Deus, agradecendo a oportunidade, gente. Amém. Queria ter uns filhos assim. Mas temos na fé, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Continue assim. Parece que domingo temos mais banda. Glória ao Senhor. Agora vamos estar no momento de oração. Antes eu vou estar orando pelos nossos dízimos e ofertas. E logo após, estaremos nesse momento orando. Quem puder se colocar de joelho, por favor, fique de joelho. Deu entregue ao Senhor, apresente ao Senhor as suas súplicas, tudo aquilo que viemos fazer na casa do Senhor. E eu ia chamar hoje aqui a diaconisa Isabel, se pudesse estar ministrando aqui, orando, né, levantando um clamor. A gente iremos orar pelos enfermos da igreja, tá, incluindo o nosso irmão Gilberto, né, o meu primo, o filho da Nilceia, que vai estar... Esse exato momento ele está internado para fazer a cirurgia.
Vamos orar também pela irmã da Isabel, né? Aline, não é isso? Vamos orar por ela e orar por todos os enfermos da nossa igreja, oração pelas famílias da igreja também, tá? Orar para o crescimento da nossa igreja e orar pelos jovens e adolescentes, porque mês que vem nós estamos com um congresso, e esse congresso a gente precisa estar coberto de oração, para que Deus venha trabalhar nos nossos corações, venha usar nossas vidas, amém? A irmã também, aproveitando, ore também pelos dízimos e ofertas também. Igreja em movimento, é isso? O inferno não fica satisfeito, mas nós já somos mais do que vitoriosos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, neste momento elevamos a nossa voz a Ti, porque, Senhor, nós não servimos a nenhum outro Deus, nós não temos nenhum outro Deus a não ser o Senhor, para te colocar nas Tuas mãos, Senhor, Senhor, Tu que és o médico dos médicos, as pessoas neste momento que se encontram precisando de cura, Senhor, em nome de Jesus te entregamos a Aline em Tuas mãos. O Senhor sabe o que está acontecendo, como está a saúde dela no momento, qual o diagnóstico médico, Senhor, mas sabemos que a última palavra é Tua, Senhor. Deus, queremos colocar também em Tuas mãos a vida do Esli, lá naquela cama, Senhor amado. Sabemos que Tu tem cuidado e tem tratado dele, Senhor. Queremos Te colocar também a vida do Boanerges em Tuas mãos, Senhor. Aquele servo que, apesar de ter acontecido tanta coisa tão jovem, ele não desistiu de te servir e continua pregando a Tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, queremos colocar, Pai amado, em Tuas mãos tantas pessoas que necessitam nesse momento da Tua intervenção divina, da Tua cura, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor. Toca, Pai amado, a vida de cada um neste momento, Senhor. Neste momento eu incluo a minha vida em oração, porque eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Eu creio no Deus que tudo pode, e nós sabemos que a última palavra sempre será a Tua, Senhor. Em nome de Jesus, Tu possa estar abrindo nesse momento portas aonde não tem portas, Senhor. Abrindo, Pai amado, liberando cirurgias que estão sendo esperadas, Senhor. Liberando portas de emprego, Senhor. A Tua palavra, Pai amado, é viva e eficaz. E a Tua palavra diz que Tu levaste sobre Ti as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, Senhor. E pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, Senhor. Queremos colocar cada jovem em Tuas mãos, que é o presente da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, unja, Pai amado, cada vida nesse momento. Unja a liderança cada dia, Pai amado, na Tua presença. Visita cada jovem no particular, Senhor. Que eles possam entender que o Senhor tem grandes planos na vida dele, porque Tu és Deus de coisas grandes, Tu não és Deus de coisas pequenas, Senhor. Em nome de Jesus, toma as necessidades da Tua igreja em Tuas mãos. Eu Te agradeço porque a Tua casa tem vivido em comunhão. Eu Te agradeço porque cada um irmão que tem participado aqui de tudo que tem sido feito, Senhor amado, o Senhor tem multiplicado 1000 vezes. Eu Te glorifico por isso, Senhor, em nome de Jesus. Toma esse congresso em Tuas mãos. Desde já eu creio que vai ser lindo. Desde já eu creio que vai ser grande, porque o nosso Deus é grande. E nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, antes de vir para cá, para o culto, né, eu estava ouvindo um louvor. Eu não canto não, tá, irmão? Se eu canto, alguns dizem que quem canta os males espanta, né? Aí isso aí o mundo diz aí. Mas a igreja, quando canta, quando louva ao Senhor, a gente recebe do alto as bênçãos vindas dos céus. E, por um acaso, eu ouvindo aquele louvor do Vitorino Silva. Isso aqui é para os mais assim de 1980... Não é 70, 80, é minha época, né? Na época dos jovens, não. Mas tem um trecho do hino dele, que não vou cantar, mas vou citar,
que diz: a Deus seja glória. A Deus seja glória. 3 vezes. A Deus seja glória por tudo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. A Ele seja a glória, somente a Ele que tem que receber toda a honra, toda a glória. Se nós estamos hoje aqui, é a Ele a glória. Então vamos dar um forte aplauso ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus, porque Jesus se faz presente ao nosso meio. É por Ele que estamos aqui. Se estamos respirando, é pelo Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse hino é lindo, irmãos. Pena que eu não tenho essa voz, né? Essa voz de trovão igual o Vitorino tem. Que bênção, que bênção. Nesse exato momento, nós queremos chamar agora o preletor desta noite, que estará ministrando a palavra do Senhor, a nossa diaconisa Dilceia. Que Deus abençoe a vida dela esta noite, que fale aos nossos corações através da palavra. Amém, irmã? Ela falou para mim que hoje vai ser 45 minutos a 1 hora de pregação. Olha aí, Deus vai usar poderosamente a vida da irmã. Estende as mãos para cá para nós orarmos por ela, em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, eis aqui a tua serva, Pai amado. Pai querido, nós entregamos nas tuas poderosas mãos, te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor a use, Deus, poderosamente, para falar aos nossos corações, mas para falar aquilo que nós precisamos ouvir, Deus querido, não o que queremos, mas o que o Senhor deseja para cada vida aqui presente, Pai. Então, cobre a tua filha com teu sangue, Pai amado, e derrame da tua unção sobre a vida dela, e que teu nome, mais uma vez, venha a ser glorificado neste lugar, através da tua palavra, através da vida da tua diaconisa Dilceia. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus, e a igreja do Senhor diz: amém, glória a Deus. Vou contar a Deus seja glória para ele ouvir. Não tenho esse dom ainda. A gente pede ao Senhor, né, algumas coisas, e o Senhor fala: não, tem outras pessoas para fazer isso. A Deus seja a glória, né? Que lindo. Pai do Senhor, irmão, graça e paz, amém? Nós louvamos ao Senhor pelo privilégio dessa noite, né, ministrar a palavra dele, né? É com muito temor e tremor que nós estamos aqui nesta noite, porque nós não estamos falando de nós mesmos, mas estamos sendo usados pela palavra do Senhor, né? E graças a Deus por isso, né? Que Deus capacita cada um na sua área, na sua particularidade, naquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, né? A louvor, direção, palavra. Eu não sou preletor, não sou mensageira, não sou nada, sou uma serva do Senhor. Acima de tudo, eu sou serva do Senhor, do Deus Altíssimo, amém? Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Reis. Oito. De 1 ao 6. Amém? É uma passagem bem conhecida, né? Nós estamos falando nesse mês sobre restauração, sobre restituição. E nós, né, fomos nessa linha. Deus tem nos chamado para estar falando nessa noite sobre restauração, sobre restituição de vidas, de famílias, né? E nós assim vamos continuar. Eliseu falou àquela mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: levanta-se e saia daqui com os membros da sua casa e fique peregrinando onde você puder peregrinar, porque o Senhor determinou
que haverá uma fome neste país, a qual irá durar 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os da sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei para reclamar a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida de um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, chegou para reclamar a sua casa e as suas terras. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. E o rei interrogou a mulher, ele disse: conta tudo. Então o rei colocou o oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo que ela era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém? Nós vamos falar um pouco dessa vida desta mulher, né? Quem conhece a mulher sunamita, ela era da terra de Simém, então, por isso ela chama sunamita, né? Então, nós vamos ver o poder de Deus na vida desta mulher, o poder de Deus qual tem nessa noite falado comigo, primeiramente, que Deus pode restaurar todas as coisas. Amém? Deus às vezes a gente não entendemos como o que Deus faz. Essa mulher estava na casa dela, sentada provavelmente com seus parentes, seu filho, porque quem conhece a história dela, essa mulher ela tinha posse, ela era uma mulher afortunada, ela era uma mulher que tinha uma grande fazenda, provavelmente grandes terras, e o Senhor, né, restaurou a vida do filho dela através do profeta Eliseu, ao qual ela não tinha também pedido. O Deus do Eliseu deu àquela mulher, porque quando nós vimos que Eliseu perguntou o que falta à vida dessa mulher, porque ela tinha tudo, aí Eliseu falou: não, ela não tem um filho. Aí Eliseu orou, e o Senhor abençoou aquela mulher com um filho, e depois na história a gente vê que aquela criança morre quando estava diante do sol grande, no seio do sol alto, junto com o pai, e depois Eliseu ela corre, fala, se aproxima de Eliseu, essa história toda acho que conhece, né? Todo mundo conhece. E ali Eliseu orou e restaurou a vida daquele jovem, amém? Então a gente às vezes não entendemos o que Deus quer fazer com a nossa vida. Aquela mulher estava bem na terra dela, na casa dela. Mas Geazi chegou e falou: olha, se prepara, né? Falou assim, aquela mulher cuja ela havia restaurado a filha do filho, dizendo: levanta e sai daqui com os seus da sua casa. Então, muitas vezes, irmão, como é que pode isso acontecer? Eu estou na minha casa bem, nós estamos na nossa casa bem, e o Senhor fala: olha, faça isso. Se mude daqui, vai para ali. Faça isso. Não entra nesse emprego. Não vai nessa faculdade. Não faça isso. A esta mulher, como um exemplo muito grande para mim e para a tua vida, ela somente confiou e obedeceu. Ela ouviu, porque ela conhecia Eliseu. Ela conhecia o Deus que já tinha restaurado a vida do filho dela. O menino estava morto, né? E Deus ali, através do servo, do profeta, restaurou aquela vida. Ela somente ouviu e confiou. Ela saiu, largou tudo e não olhou para trás. Ela peregrinou 7 anos, irmão, numa terra estranha, a qual ela não conhecia ninguém, a qual ela não tinha parente, a qual ela não tinha vizinho. Ela peregrinou ali 7 anos. E quantas vezes nós estamos
assim, né? Sem saber o que fazer da nossa vida, sem direção. E ali ela foi, porque ela confiou. E o irmão, a irmã, quando o Senhor mandar você fazer uma coisa, somente confie e obedeça, irmão. Porque o Senhor é contigo. O Deus de Elias é o mesmo Deus de hoje. Quando ela obedeceu e saiu, depois ela volta. E quando ela voltou, Deus restituiu muito além do que ela tinha. Deus é esse, irmã, esse Deus. E a gente vê que a fome acabou. A fome acabou e ela precisou voltar. Eu vou voltar para minha terra. Aonde eu tenho minha terra, minha casa. E chegando naquela terra, ali na casa dela, ali olhou, eu acho que tinha alguém invadiu a terra dela, invadiu a casa dela. Os MST da vida aí invadiu o terreno dela, né? Os que não têm terra invadiu, chegou lá, estava vazio, não tinha ninguém, vou invadir a casa, essa terra. E assim eu acho, porque quando ela foi ao rei, questionar o rei, pediu ao rei o retorno daquilo que ela tinha, ela teve um encontro com o homem, o servo de Geazi. Você acha que aquilo foi coincidência? Tudo o que estava acontecendo na vida daquela mulher, tudo é coincidência? Não é. Deus tinha um plano na vida daquela mulher. Porque se ela permanecesse naquela terra, ela e os dela morreriam de fome. Porque foi 7 anos de escassez, 7 anos de fome. E não foi fácil, não, irmão, passar por aquela situação. Às vezes, nós estamos passando dificuldade, a gente, qualquer coisa, na primeira coisa, nós reclamamos. No primeiro dia, já estamos relutando, brigando com Deus. E a mulher passou 7 anos fora o bem que ela tinha, porque o esposo trabalhou, o esposo, como ela também, cuidou porque quando o homem trabalha e a mulher fica em casa, cuidando, os dois estão trabalhando. E quando a mulher sai, é melhor ainda, porque o negócio prospera mais ainda, né? Porque Deus abençoa. Então, aquela mulher, ela volta para aquilo que ela tinha. Então, muitas vezes, irmão, nós precisamos voltar, rever os nossos conceitos, rever aquilo que Deus tem falado contigo e fazer somente o que Deus tem te falado para você fazer. Absorve aquilo que o Senhor tem falado no seu coração. Eu não sei o que Deus tem falado contigo. Eu não sei o que Deus tem falado para você fazer. Mas eu creio que Deus está na tua frente. Basta confiar, basta obedecer, que Ele vai contigo. Nas suas necessidades, nas suas provações, Ele estará contigo. Porque a palavra de Deus fala que Ele estará conosco todos os dias. Todos os dias, até a consumação do século. E 7 anos para Deus, como se fosse 7.000 anos, é 7 dias. Porque um dia para o Senhor é 1.000 anos. E 1.000 anos para o Senhor é como se fosse um dia, para que suas promessas se cumprissem na minha e na tua vida. Então, irmão, Deus tem promessa para nós. Deus traga à tua memória aquilo que Ele te dá esperança nesta noite. Aquilo que o Senhor falou com o seu coração, vai na tua fé, porque o Senhor está contigo. Aquela mulher largou tudo, deixou tudo que ela tinha e não olhou para trás, somente confiou e obedeceu. Nós precisamos viver experiência, viver exemplos da palavra do Senhor, a qual nos identifica todos os dias. Esta mulher é exemplo para nós. Ela não era mulher do rei, não era mulher de Judá, era uma mulher de terra estranha também, e ela somente obedeceu a voz do Senhor, porque ela conhecia o homem que estava falando com ela naquele momento. Quem está falando contigo, irmão? Quem é que fala com você nesta noite? É o Espírito Santo, é o Senhor, é o Deus Jeová, é o Deus Rafá, é o Deus que está conosco todos os dias. Esse Deus está falando no seu coração. Vai, somente vai, porque eu vou operar na tua vida. Eu vou fazer coisas proezas na tua vida. E as suas necessidades, cuido eu. O Senhor vai cuidar de tudo. Não vai deixar faltar nada. Ela peregrinou, não sei como. E a terra lá que ela foi, terra dos filisteus, ainda a pior terra que ela foi para lá. E ela não tinha paradeira, porque ela falou, aonde você estiver, peregrine, vai para lá, vai para cá. E provavelmente assim ela ficou. Como casa alugada, né? Quem mora em casa alugada, mora um pouquinho, mora no outro. A tua casa é fixa, você fica até Deus chama, fala, sai daqui, vai para outra. Aí é Deus. Mas naquele momento, ela estava em terras estranhas.
E a terra estranha, neste momento, ali ela teve passado muita dificuldade, porque ela tinha o bem dela, os bens materiais dela. E aí, imagine só, irmão, eu fico imaginando aquela mulher, aquele filho, e sai com os seus parentes, provavelmente, seu esposo, e vai por aquilo que ele não tinha mais. A casa cheia de móveis, né? Fazendas, devia ter empregado, porque a terra era grande, porque se ela voltou para pedir, para restituir aquilo que ela tinha, era aquela terra grande, precisava de empregado. E a palavra de Deus fala aqui no 6, né? Eu vejo assim, sabe, eu olhei assim, quando ela foi ao rei, não é aquele momento que ela chegou ali, e Geazi estava falando tudo, e o rei perguntando, olha, conta, como que Deus tem feito através de Eliseu, conta, e Geazi, naquele momento ele já estava curado da lepra, porque quem sabe a história lá, Naamã, a história antes da mãe, ele foi acometido de lepra, e não poderia estar diante do rei naquele momento leproso. Mas eu creio que Deus curou Geazi, ele voltou, pediu perdão a Deus por aquilo que ele tinha feito, e Deus curou ele da lepra, e aqui está diante do rei, contando tudo, os fatos que tinha acontecido, né? Será que você tem contado o que Deus tem feito na sua vida? Os milagres que Deus tem realizado na sua vida, né? Será que você precisa estar diante de um rei para contar? Será que precisa estar diante de um presidente da república? Será que precisa estar diante de governador? Ou diante de um servo que nem você? Ou diante de uma pessoa que precisa ouvir das coisas que Deus tem feito na sua vida? Será que nós temos feito isso? E Geazi começou a contar. E quando ele falou, olha, Eliseu ressuscitou um morto. Quando ele ergue os olhos, olha quem aparece diante dele, a mulher e o filho. Eis aí a mulher e o filho, a qual Eliseu tinha ressuscitado. Rei, rapidinho, né? Olha, conta, é verdade isso? Conta o fato rápido. E ali ela contou, confirmou o que o servo de Eliseu tinha falado, Geazi, né? E ali ele fala assim para ele, o rei fala para ela, né? Aí eu vejo assim, essa aqui foi a conclusão dessa palavra. O rei restaurou tudo que ela tinha. E além de mais, as rendas delas aumentaram. Porque se tivesse alguém lá naquele momento lá, plantando na terra dela, fazendo até ela prosperar, aquilo não pertencia àquela pessoa, ia pertencer a ela. Porque aquela terra era dela. O que é teu, irmão, ninguém tira. Ninguém tem uma posse, porque Deus determinou para você. Não tira. Ele restaura, Ele restitui tudo. Pode-se tirar tudo, mas menos a tua esperança. Porque a tua esperança é depositada no Senhor. E essa mulher, ela foi assim, olha no final, fala assim, o rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher. Ele deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive toda a renda do campo, desde o dia que ela deixou a terra até agora. Entendeu? Alguém estava produzindo aquela terra, alguém estava fazendo ela crescer, e ela não plantou, mas Deus deu para ela. Porque pertencia a ela, era dela, aquela terra. O Senhor tinha dado para aquela mulher. E quando a gente confia no Senhor e obedece, o Senhor restitui tudo. Amém? Eu estou firmada nessa palavra, eu confio nessa palavra, irmão. Não tem outro Deus, nós oramos aqui, não tem outro Deus a quem servir, a quem adorar. É nesse Deus que eu estou aguardando essa promessa para a minha vida. Os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os meus caminhos não são os caminhos de Deus. O que o Senhor vai fazer é muito mais daquilo que eu penso, aquilo que eu acho.
porque isso é uma promessa. É a promessa do Senhor. E o Senhor faz, eu quero que me traga à memória aquilo que me traz a esperança. E a minha esperança está afirmada no Senhor. E a sua esperança tem que estar afirmada no Senhor. Porque o Senhor, Ele vai fazer. Porque se você confia, Ele vai fazer. Jesus fala assim, em meu nome fareis tudo. Então, no nome do Senhor, nós faremos tudo. Amém? Eu gostaria de concluir. Acho que, olha aí. Nem 20 minutos. Não sou pastora, não sou Fábio da vida, não sou seminarista. Mas louvado seja Deus. Vamos ler Lucas. Amém. Glória a Deus. Lucas 11, 9. Glória a Deus. Amém? Olha só. Por isso digo a vocês, peça, lhe será dado. Busque e achará. Bata e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo um pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo ao qual lhe pedirem. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Irmão, peça e lhe será dado. Peça. Pede ao Senhor, que Ele vai restaurar, Ele vai restituir tudo. Aquilo que... Lá em Joel fala aquilo que o largado, aquilo que o purgão, aquilo que o gafanhoto destruiu, o Senhor fala que Ele vai restituir. Restituição, restauração, nos dias de hoje, irmão. Deus tem feito coisa grandiosa no nosso meio, na nossa vida, na nossa família, e vai continuar fazendo, porque esse Deus a qual nós servimos, Ele está presente todos os dias na nossa vida. Ele é o Senhor, e não tem outro a qual podemos dobrar nossos joelhos durante as madrugadas, durante os dias, e é Ele que devemos servir, é Ele que devemos adorar, somente a Ele. Amém? Que vocês possam aprender com esta mulher, né? Essa mulher somente ouviu a voz do Senhor e confiou e obedeceu. Que nós possamos ser como essa mulher, exemplo de obediência, de confiança. Tá bom? Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Eu fico nervosa, eu sou tanto, que o meu óculos chega a ficar nublado. Amém? Oi? Precisava um para-brisa, né? Eu caminhei hoje com o Zé e eu falei, Zé, a gente quando chega, eu chego com o corpo quente, né? Vou ter que caminhar, hein, Sara? Aí eu ponho o óculos para ver se coisa. Aí não consigo, o óculos fica todo embaçado. É porque o corpo fica quente, né? E nós estamos aqui bebendo, sabe como? É uma grande responsabilidade, né, Fábio? É falar do amor de Deus, falar da palavra do Senhor. Quanto eu orei. Quando o pastor nos chama, a gente sempre está pronta, né? A gente nunca. Mas a gente tem um posicionamento, buscar o Senhor todos os dias, né? E Ele tem nos dado a palavra, amém? Vamos orar. Senhor Deus amado, graça te damos, meu Pai, por esta noite, ao qual nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Teus filhos, Teus servos, pronto para ouvir a Tua voz, Senhor, que não foi eu que falei, mas eu creio que foi Teu Espírito Santo, que nós possamos tirar exemplo todos os dias da Tua palavra para a nossa vida diária, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos exemplos desta mulher, do Teu servo Eliseu, que ali foi usado pelo Senhor para orientar aquela família, ao qual se eles ficassem ali, talvez eles morressem. Então, em nome de Jesus, muito obrigado pelos exemplos da Tua palavra, que todos os dias tem falado ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, Pai. Muito obrigado por tudo, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
Agora eu vou cantar. A Deus toda glória, a Deus toda honra. Mas que palavra, irmãos, que bênção, né? Se a gente for analisar essa mensagem que foi acabada de ser ministrada aqui agora, a gente vamos ver acerca da Sulamita, o que ela perdeu, o Senhor restituiu tudo aquilo que ela tinha perdido. E em dobro, como foi a nossa diaconisa falou. Eu não sei o que está faltando, o que nós estamos perdendo com o nosso caminhar na nossa vida, o que esses pedacinhos que tem saído, tem tirado a nossa paz, quem sabe é paz que a gente está perdendo nos nossos lares, quem sabe é falta de perdão que a gente não está conseguindo perdoar. Essa palavra é tremenda, quando a gente fala em perder, em deixar as coisas, mas se estamos nas mãos do Senhor, e se cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos, tenhamos a certeza que Ele irá restituir tudo aquilo que estamos perdendo. Se estamos perdendo a paz, se estamos perdendo a saúde, se estamos perdendo, seja qual for a área da sua vida, o Senhor está aqui esta noite restituindo a vida de cada um aqui presente. Amém? Vocês creem nisso? Amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora teremos alguns anúncios. Eu queria chamar aqui minha esposa, que ela tem para falar a respeito da EBF que teremos no mês de agosto, né? Dia 5 de agosto. A igreja pode se assentar, amém? Boa noite, igreja. Deus abençoe. João, coloca a arte aqui, por favor. Então, irmãos, eu vou falar da EBF, que ocorrerá no dia 5 de agosto. Será bem interativo aqui, ó, de 9 até as 4 da tarde. O nosso tema é Pare, Olhe, Siga Jesus. Quem sabe o ano passado, né? Nós tivemos em média de 80 a 100 crianças. É bastante criança, é muito trabalho. Então, eu convido os irmãos, aqueles que voluntariamente podem me procurar toda a equipe e nos ajudar a vir trabalhar no dia do evento, no dia 5, e também com doações. Só que as doações esse ano, nós estamos pedindo a quantia em dinheiro. Então, eu vou colocar lá no grupo da comunhão o Pix, para que possa ser feito o Pix, né, no caso da doação, para que a gente possa comprar todos os presentes, irmãos. Quem sabe, eles ficam aqui o dia todo, eles comem, eles têm o café da manhã, tem almoço, tem atividade, tem os presentes, tem a festa. Tudo isso. Então, eu peço que todos aqueles que puderem, estiverem disponíveis, que venham nos ajudar. Em nome de Jesus, amém? Amém. E Pix é pouco, tá? De R$2, R$5, R$10, R$20, R$100, R$200, de acordo com aquilo que Deus colocar no coração de vocês. Sabemos, eu tive a oportunidade de estar aqui o ano passado. Irmãos, eu nunca vi tanta criança aqui na primeira igreja batista do Guarani. Eu acho que, vamos ter panfletos também, vamos estar distribuindo para a igreja para poder chamarmos. Mas, olha, desceu assim o pessoal ali da frente, do morro da frente, morro de trás, os vizinhos. Meu Deus do céu, eu fiquei assim... Gente, quanta criança, e agora? Como a gente vai fazer? Mas Deus está no controle de todas as coisas. É uma bênção a gente poder estar ali abençoando aquelas vidas, ministrando a palavra. A Natália esqueceu de falar, nós teremos também aqui a Vanessa Magalhães, que vai estar, preletora, né? Ela vem da Igreja Maranata, da Tijuca, para poder estar ministrando aqui nessa manhã ou à tarde. Provavelmente vai ficar de manhã e de tarde, ou somente à tarde. Mas, vai trazer brincadeiras, palavras, vai ter muita coisa aqui com a gente, tá bom, irmãos? Então, a igreja junta, né? Que a igreja está em movimento. Como a irmã, a diaconisa Isabel fala sempre, a nossa igreja está em movimento e o Senhor está na frente de todas as coisas. Amém? Eu queria chamar aqui a diaconisa Elisângela. Sim, o nosso arraiar. Temos nosso arraiar. Cadê o Ruhu? Não tem Ruhu, não? Temos nosso arraiar dia 15, sábado agora. Então, os irmãos todos estão convidados, já está lá na lista, lá, bastante comida. Gente, começa a fazer a dieta a partir de agora, tá?
Façam uma dieta agora, para quando chegar sábado, vocês vão comer de novo. Sim, e os irmãos, tá? Os homens, trazer duas garrafas de 2 litros de refrigerante, porque cada homem trazendo, já para poder abençoar, porque a gente às vezes pensou somente em comida, mas vai chegar uma hora que a gente vai ter meio que beber, né? E crente bebe muito refrigerante, bebe muito suco, bebe muita água, né? Então, que os irmãos possam estar passando um para o outro, tá bom? E avisando para trazer os refrigerantes, amém? Vai ter bastante visitante, vamos ter corrida de saco, e vamos ter brincadeira da colher com ovo cozido na boca, vamos ter mais do que? Vai ter pescaria, vai ter a barraca do amor, me parece que vai ter, né? Acho que é do beijo, né? Não sei, é do beijo. Para os casais casados, namorados, vão ter que dar beijinho lá, tirar foto. E vai ser uma benção, irmãos. Venham e tragam um visitante. Sim, e, ó, vai ser inesquecível esse sábado, essa noite com a gente, tá bom? E eu espero que aquele irmão lá da Maranata, do Chapeuzão, esteja conosco aqui, tocando aquele berrante, né? E vamos fazer um... Não, é berrante. Chofar o quê? Ela falou que é chofar. É um berrante. E vou perguntar a ele se a gente pode fazer um desafio com os homens, para ver se quem consegue tocar igual a ele. Eu botaria assim, tentando, porque eu sei mais ou menos fazer aquele negócio ali, entendeu? Mas vai ser bacana. Ele agora está na Batista Betel? Ah, não, eu conheço ele da Maranata da Vila São Luís, que eu conheci ele lá. Ah, sim. Não, agora está com as duas, ele está visitando e cantando. Isso, está tudo junto, né? É bênção, tá? Sim, aquele irmão é uma bênção, Elisângela. Amém. Acabou, gente? Tirou pilha? Amém. Né? Que nós possamos vir estar aqui no sábado para a glória de Deus, né? Em família. Vamos estar orando, encerrando, tá? E agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele tem feito nas nossas vidas. Temos a caminhada aí grande, né, pela frente. E essas programações é para aumentar a nossa comunhão. É muito bom, né, gente? É muito bom. É muito bom a gente estar aqui dentro aprendendo, é muito bom a gente estar na rua evangelizando, é muito bom a gente estar junto, comendo também, né? Muito bom. Deus possa vir estar nos abençoando. Vamos estar orando, coração silenciosa, logo depois da oração, vocês podem ir para suas casas, que Deus nos dê uma semana de paz. Amantíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos e agradecemos o teu nome, Senhor, por esse dia lindo que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque trabalhamos, ó Deus, voltamos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nossos filhos foram para a escola, Deus amado, e retornaram. Muito obrigado, Senhor, porque os seus olhos estão, Senhor, no lugar onde nós não alcançamos, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, Deus amado, pelo teu zelo, Deus amado. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue, Senhor, nos guardando. Seja com a família pastoral, Senhor, onde quer que eles estejam nesse momento, dando a eles, ó Pai, um refrigério, Deus amado, a alegria, Deus amado, tudo aquilo que eles necessitam, Deus amado, para que eles possam vir estar curtindo, ó Deus, esses dias de férias, Pai. Acrescenta, Senhor, cada vez mais e mais amor à família do pastor, Pai, para que eles possam vir crescer em comunhão também, ó Deus. Fortalece, Deus amado, fortifica para a glória do teu nome, Deus. Deus, também nós te louvamos e agradecemos o teu nome, ó Deus, por essa noite maravilhosa, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos louvores, ó Pai, que foi entoado ao teu nome. Te adorar, ó Deus, é uma coisa de excelência, ó Deus, que o Senhor nos permite. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de te adorar, ó Deus, entrar nos teus átrios, ó Deus, já ouvindo os louvores, ó Deus, e contemplando a comunhão, ó Deus, dos nossos irmãos, Pai. Muito obrigado. Deus, muito obrigado pela banda. Continua, Deus, abençoando, fortificando, trazendo mais membros a essa banda, ó Deus, que eles possam vir crescer, ó Deus, em adoração, ó Deus, e que eles possam vir se prostrando diante de Ti todos os dias, Pai. Que cada louvor, ó Deus, adentre o coração deles, ó Pai, e faça mudança, Senhor, de dentro para fora. Que o Senhor modifique, transforme, ó Deus, para que eles sejam, Senhor, adoradores, ó Deus, em tempo e fora de tempo, Senhor. Ser, Deus amado, com cada um deles, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua serva,
Muito obrigado pela tua serva que trouxe a palavra. Muito obrigado pelo teu servo que dirigiu. Muito obrigado, Senhor, por cada anúncio, ó Deus. Nós te pedimos, segundo o teu querer, que tudo se realize, ó Senhor, na sua vontade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Seja, Deus amado, com o nosso decorrer desta semana, Deus, derramando as tuas bênçãos, Deus amado, nos permitindo, ó Deus, sair e retornar, ó Deus, nos permitindo, Senhor, a cura, Deus amado, a libertação, Deus amado, a transformação. Ser conosco, ó Pai, porque nós somos, Senhor, Deus amado, necessitados de Ti, ó Deus, carente da Tua presença, Senhor, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, no nosso, Senhor, em cada lugar que nós vamos, somos carentes da Tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, fique atento a nós, em nome de Jesus. Não permita que nós viemos ser tentados, ó Deus, não permita, ó Deus, que nós viemos, ó Deus, errar, mas se assim, ó Deus, acontecer, ó Deus, que o Senhor nos ensine a ser cada vez mais e mais humilde na Tua presença e nos arrepender, Senhor, de tudo aquilo, ó Deus, que nós fazemos, às vezes, muitas vezes, ó Deus, involuntariamente, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Muito obrigado, Senhor, pelas famílias, Senhor, que compõem a igreja do Guarani. Derrame as suas bênçãos sobre cada um deles, onde é que eles estejam neste momento, ó Pai. Com a sua serva Graciete, que está em viagem. Traga, Senhor, a família dela em paz. Senhor, com os teus servos, ó Deus, que vão e voltam do trabalho. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Se conosco, restaura a nossa saúde para a honra e para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença nesta noite em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.